Bom dia a todos. Nós estamos entrando ao vivo agora. É, Vamos começar a nossa live das 9 horas, guardando aí nosso convidado. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Aí nosso convidado. Eu vou logo lá, aí... Bom dia, doutor Nilson. Bom dia, como é que vai? Tudo em paz? Eu não estou escutando, não estou conseguindo escutar. Tem que ligar o Tá microfone. ouvindo agora? Pronto, agora estou lhe ouvindo. Bom dia. Isso. Tudo bom, Sibeli? Tudo bem, um prazer. Prazer nosso, viu? Nós estamos aqui a postos aqui. Tá boa aí essa posição? Tá, Tá ótimo, tá tudo jóia. O som tá bom, a transmissão tá ótima, tudo né? ok. Ok. Isso. Só me escuta bem, né? Escuto bem, tá. O vídeo tá bom, o áudio tá bom, tá? Ótimo. Preocupado aqui era com o arranjo que nós fizemos O aqui, mas acho que enquadramento tá tranquilo. tá O ótimo, enquadramento aí tá ok. tá muito Tá bom. bom. Então vamos começar, né? Nossa conversa, nosso bate-papo. Então Vamos lá. pode começar. Meu nome é Cibele Girão, eu sou analista do Sebrae Ceará e o tema da nossa live de hoje é o papel do gestor público no desenvolvimento do seu município através dos pequenos negócios e parcerias. O nosso ilustre convidado de hoje é o Dr. Nilson Diniz, prefeito do município de Cedro, presidente da Prece, médico, e a gente queria começar agradecendo a disponibilidade, a atenção de participar da gente hoje dessa conversa. O nosso tempo é de aproximadamente 40 minutos, a gente vai conversando e, ao mesmo tempo, vai tentando responder as perguntas mais recorrentes que vão sendo encaminhadas aqui. Opa! Nos nossos comentários, se ela cai, nos nossos comentários. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou só trazer aqui os canais de atendimento do Sebrae CE, para quem quiser entrar em contato, poder contactar o Sebrae através dos nossos canais de atendimento. Então, a gente começa com o nosso 0800 570 0800. A gente também tem o nosso site, que você pode falar com nossos especialistas através de um chat. E tem também muito conteúdo, que é o www.ce.sebrae.com.br, e temos a novidade do WhatsApp, falar com nossos consultores através do WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Então, começando aí o nosso tema, a gente tem visto que tem ficado cada vez mais evidente a importância da atuação do poder público no desenvolvimento dos municípios. Os bons gestores, eles despontam para ajudar a população a superar as dificuldades. Então, nesse sentido, a Prece, ao seu presidente, tem se mostrado muito atuante em reunir os municípios, discutir as boas práticas, discutir as políticas públicas, a fim de que os governantes tenham um norte de atuação. Então, sabendo que os pequenos negócios correspondem a 90% dos negócios municipais, sendo responsáveis por um grande número de empregos e contribuindo também com a arrecadação tributária, a gente vai focar nas ações municipais, nas políticas públicas que envolvem os pequenos negócios e as parcerias que tornam essas políticas públicas mais fáceis de serem executadas. Então, eu começo, doutor Nilson, lhe perguntando o que é que o senhor entende, qual a importância dos pequenos negócios para a economia do município. Então, primeiro, bom dia, Sibeli. Eu quero agradecer aqui, em nome da Prece, dos meus colegas prefeitos, a oportunidade de poder estar aqui junto com você e com o Sebrae, a gente conversando sobre um tema que eu acho fundamental, tá certo? De importância para todos os municípios cearenses. Quando você diz mais de 90%, mas quando a gente pensa em pequenos municípios, praticamente é 100%. Entendeu? Porque você não tem grandes empresas. Então, normalmente, nos pequenos municípios, isso representa 100% dos pequenos negócios, eles representam quase todos os empregos formais que trabalham e que fazem mover a economia desses municípios. Então, é muito importante. A gente tem uma visão
diferente. A Prece, esses últimos anos, tem dado uma abertura maior, inclusive juntando uma discussão com os entes do Sistema S, com o próprio Tribunal de Contas, fazendo discussão para que a gente possa aproximar esse modelo de apoio, principalmente quando a gente pensa, Sibeli, da possibilidade de poder ter essas parcerias que elas são fundamentais. Então, eu quero aqui agradecer a você. Eu acho que hoje vai ser um momento muito bom para a gente falar sobre um tema que eu gosto muito e vejo que, assim, a princípio, todo prefeito ou candidato, agora, já que esse ano é um ano eleitoral, a primeira coisa que ele pensa na cabeça dele para resolver o problema de emprego é arranjar uma grande empresa para o seu município, né? Então, acho que fica naquela ilusão de que a gente vai conseguir uma empresa. Então, nós estamos vivendo momentos também difíceis, já vivíamos antes, e não vai ser fácil você montar ou conseguir trazer uma empresa. Por diversas razões, elas preferem ficar próximo aos grandes centros, onde tem uma logística melhor, enfim, onde tem matéria-prima, consumo, enfim. Há um grau de situações que justificam essas grandes empresas terminando ficando em locais com essa natureza. Então, para os pequenos municípios, esse é o caminho que a gente tem que percorrer e ajudar. A Prece tem esse papel, né, como também o poder público, de aproximar quem pode trabalhar, de quem sabe ensinar a trabalhar, e esse é o papel que eu acho que o poder público pode ser o grande fomentador dessas ações empreendedoras nos pequenos municípios, não só do estado do Ceará, mas do país, né? Então, é muito importante a nossa conversa hoje aqui. Joia. A gente falou em ano de eleição, né? A gente tem o Sebrae, por exemplo, tem o Prêmio Prefeito Empreendedor, tem o Guia do Candidato Empreendedor, tem estímulo para o prefeito que empreende. Então, como é que o município pode estimular o cidadão a empreender? Olha, a primeira coisa, eu acho que o cidadão comum, eu acho que ele é muito levado por condições da própria administração. Então, o prefeito e os seus assessores, primeiro eles têm que ter, Sibeli, uma noção concreta de um diagnóstico das potencialidades de cada município, tá certo? E essa potencialidade ele tem que haver através de um planejamento estratégico, como é que ele pode avaliar isso com uma equipe que possa dimensionar quais são as importâncias desse momento, o que é que ele poderia concentrar, porque também não dá para você agir em todas as áreas, mas você possa concentrar os seus esforços em áreas que você acha que são mais proveitosas para a população. Depois de você fazer um diagnóstico, né, aí é que você vai atrás dos seus parceiros. Aí tem vários parceiros que você pode estimular, você pode trabalhar. O Sebrae, eu sempre fiquei muito assim, angustiado com os meus colegas, muito no começo, porque como é que você tem um convênio com o Sebrae, por exemplo, que nos dava, parece que 80%, hoje 70% de ajuda, e você entrava, por exemplo, eu entrava com 30 mil, nós fazíamos um convênio de 100 mil, isso, eu nunca vi isso em canto nenhum, você ter uma disponibilidade de capacitar. Então, quando você faz o diagnóstico, você tem a noção para onde você quer ir, tá certo? Aí você tem uma equipe para acompanhar e, com isso, você tem esses parceiros. Bom, o outro ponto agora é você capacitar as pessoas. Nós moramos em áreas aqui no interior do Ceará, onde municípios eles têm, a grande maioria deles, PIB per capita extremamente baixo. Então, as pessoas desqualificadas, com pouca instrução, seja no campo, seja na cidade. Então, você precisa estar antenado com os números oficiais que você pode ter do IPES, que é o Instituto de Planejamento do Estado do Ceará, para você trabalhar uma política que tenha norte, tá certo? Você avaliar no IBGE qual é o grau de vulnerabilidade da sua população, tá certo? Quando você avaliar, por exemplo, a extrema pobreza do seu município, é muito importante que cada prefeito possa analisar isso, tá certo? Quando eu entrei aqui em 2013, nós fomos avaliar e nós tínhamos aqui 26% da nossa população, segundo o IBGE, na extrema pobreza. E quando você ia para o campo, isso aumentava proporcionalmente. Então,
Então, eu tenho que voltar uma política também para o campo. Então, é isso que cada prefeito tem que ver, o que é que ele tem, quais são os potenciais e qual é a maior vulnerabilidade dele e onde pode ele atingir. Agora, esse trabalho, às vezes eu como médico, eu gosto muito de fazer essa analogia, porque aí fica melhor para cada um entender. É o seguinte, você precisa primeiro fazer um diagnóstico, conversar com o seu paciente. Né? Você vai conversar, perguntar o que é que ele fazia, e aí você vai entender um pouco a história. Né? Quando você compreende, faz uma anamnese, que a gente chama de anamnese na medicina, como você vai conversar, você vai saber. Depois você vai para o seu exame físico. O exame físico e os exames laboratoriais é como se fossem os dados que você vai pegar do IPES, do IBGE, nas estatísticas oficiais, tá certo? Na JUSEC, enfim, nos vários campos que você vai poder avaliar, que você vai querer. Então, você faz o exame físico e faz os exames laboratoriais ou de imagem. Depois disso, você vai traçar seu tratamento, que é justamente a ação que você vai fazer. E essa ação ela é muito importante porque ela tem que ter continuidade. Você não pode, você tem que criar, o prefeito e toda a estrutura, ele tem que criar um clima de confiabilidade. É necessário, é muito importante que as pessoas acreditem na administração. Você tem que ter o zelo de conduzir os processos do município, ou questão de limpeza, a questão da saúde, a questão da educação, caminhando adequadamente. Naturalmente, você não precisa ser um grande, né, mas precisa ter que esses serviços precisam funcionar. Então, criar um grau de confiabilidade e, para isso, você fazer o acompanhamento. O acompanhamento é como aquele médico, onde nós temos aí um paciente crônico, que você vai acompanhando e você vai avaliando. Né? Eu preciso mudar a medicação, eu preciso diminuir, preciso aumentar. Então, vai conversando, vai explicando. Esse monitoramento é o que vai acontecendo com o gestor e a sua equipe. Tá certo? A gente precisa pegar essa massa de trabalhadores que tem aí, tá certo? Muitos deles até analfabetos, tá certo? Outros com pouca instrução, e a gente precisa saber como poder capacitá-los. E esse vai ser um grande papel que a gente vai chamar os nossos parceiros. Aí entram todos eles, né? Seja no comércio, seja na agricultura, seja na pecuária, seja nas pequenas empresas, enfim. Trazer quem sabe ensinar e quem sabe e quem quer aprender, né? E às vezes você pode aprender, e eu digo muito isso porque muitos agricultores, no começo da nossa conversa, eles tinham receio, porque alguns não sabiam ler. Eu digo, olha, não tem problema, você vai aprender fazendo. Não se preocupe, porque você pode aprender um ofício fazendo. É claro que quem tem mais instrução tem mais facilidade, mas não se preocupe que você também, se você se dedicar, você vai aprender fazendo. Então, esse momento é um momento que eu faço essa analogia até para a gente poder colocar com mais facilidade, as pessoas compreenderem como o gestor público pode traçar. Então, depois que você prepara, que você capacita para o trabalho, aí depois você tem que ajudá-lo a ele a produzir. Depois de aprender de ajudá-lo a produzir, você vai ter que ajudar a comercializar, que eu acho que é o papel mais na frente, às vezes, que fica um pouco. Então, aí você vai juntar como você possa fazer feiras, como você possa fazer exposições, como você possa incentivá-lo para dar uma vitrine, como é que você pode ajudar no marketing, como é que você pode colocar nas redes sociais. Então, esse outro papel também, ele é fundamental. Então, é uma sequência de ações que, ao longo de um tempo, você prepara e estimula dentro das potencialidades de cada município, dentro das necessidades, você vai conduzindo esse processo. E esse foi um modelo que nós fizemos aqui no CEDO, nos pequenos negócios do campo, onde nós tínhamos uma extrema pobreza, Sibeli, altamente, 36%, quando a gente colocava, diz, olha, eu quero fazer, agora não posso diversificar, eu tenho que pegar algumas áreas que são importantes. Então, nós pegamos a área da produção de leite, produção de mel, produção de aves, de peixe, tá certo? E essas 5 atividades que nós colocamos, elas foram muito importantes, que até hoje elas continuam.
E aí, quando você começa a produzir, aí você diz, olha, eu quero que isso aqui seja introduzido, parte dessa produção, na merenda escolar. Então, o município também pode dar um pontapé inicial para poder comercializar e comprar e garantir para determinados produtores. Então, eu acho que essa condução na zona rural ou na zona urbana, ela é impactante. Então, o prefeito e a sua equipe, que na realidade não poderia ser prefeito empreendedor, deveria ser município empreendedor, tá certo? Porque aí é uma junção de trabalho, são várias pessoas fazendo um trabalho contínuo, permanente, de monitoramento, e eu acho que é fundamental que a gente tenha uma equipe toda azeitada, com a consciência do papel que ela vai exercer, de aproximar quem quer trabalhar e quem sabe ensinar ao trabalho para que a gente possa sair dessa condição. Então, nós temos em muitos municípios, Sibeli, uma coisa importante. Hoje já existe a interiorização do ensino médio, profissionalizante, já existem muitos institutos federais, existem faculdades, mas existe uma grande gama de pessoas que não estão nos bancos escolares formais. E esse público é muito importante. Esse público é que é preciso ter esse olhar do gestor. Ele pode olhar, ele pode ensinar e capacitar nas diversas oportunidades, nas diversas demandas que cada comunidade ou de cada setor que possa disponibilizar. Então, é importante que você possa fazer também uma qualificação de toda a sua equipe, porque essa ação não é uma ação de um secretário, isso é uma ação de um governo. E é preciso que cada secretário, seja do trabalho e da assistência, seja da agricultura, seja até da cultura, ou o secretário de finanças, todos eles possam compreender esse processo. É uma ação transversal que compete a cada um ter uma leitura, ter a consciência e determinar uma parcela da sua função para que esse processo ele caminhe com mais tranquilidade nessas dificuldades que nós vivemos. Então, a gente vive numa situação extremamente diferenciada e com pobreza, e para isso, como é difícil você quebrar essa inércia, como é difícil você fazer isso, porque às vezes, muitas das vezes, os prefeitos querem o apoio do governo do estado para implantar uma empresa ou fazer isso, mas você tem que pensar assim, o que é que nós aqui, você quanto município, você pode fazer? Qual é seu papel? O que é que você pode, juntamente com aqueles atores ali, desses parceiros, as instituições financeiras aqui, eu digo muito o Sistema S, porque o Sistema S foi um grande parceiro nosso aqui, além do SEBRAE, o SENAC, o próprio Senar também na área rural, muito importante, o governo do estado, a EMATES, as instituições bancárias, né, o Instituto Federal, as faculdades. Então, é preciso você integrar e chamar esse povo todo para conversar sobre esse assunto. Um pouquinho agora. É preciso você chamar todos esses parceiros para conversar sobre esse assunto, mostrar a realidade do seu município, fazer esse diagnóstico, como eu acabei de falar, e a partir daí traçar esse grande plano de ação para poder ter continuidade, né? Isso aí é uma coisa que você precisa avançar e continuar. Como eu disse, aquele paciente crônico, ele sempre está voltando e você vai ajustando a medicação ou modificando a medicação, vai conversando sobre outras ações, enfim, você vai acompanhando esse processo. Então, para nós aqui, eu acho que a Prece tem feito esse papel, inclusive, Sibeli, quando nós entramos aqui na questão do SEBRAE, havia uma discussão muito grande com os prefeitos e mostrando para os prefeitos o papel do Sistema S, e muitos deles vieram para mim e disseram, olha, o SEBRAE tem um nome muito forte, né? E eu vi, eram duas ações que me preocupavam quando eu conversando com eles, como é que eu poderia fazer essa integração maior dos municípios com o Sistema S, no caso do SEBRAE especificamente. Porque como você ter 70%, 80% do recurso sendo oferecido para fazer essa capacitação, e os municípios sem querer, ou fazendo pouco. Aí eu fui tentar entender o porquê disso, tá certo? Então, a primeira coisa foi que, como o SEBRAE tem um nome muito forte, muitos prefeitos, quando iam fazer uma ação,
o nome do Sebrae ficaria muito destacado, valorizado, e o prefeito ficava como sendo um pequeno coadjuvante no processo. E aí eles achavam que os louros iam sempre para o Sebrae e não queria, talvez, fazer essa parceria, foi o que eu também escutei. O segundo momento foi quando fazer a garantia jurídica sobre o contrato entre a prefeitura e o Sistema S, no caso o Sebrae. Eu digo, olha, a gente precisa criar uma condição de segurança jurídica. Para isso, eu tive, foi um dos primeiros atos, quando nós tivemos na pressa, foi procurar o Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Para que a gente pudesse fazer uma discussão. Então, ocorreram várias discussões lá no corpo técnico, até que no primeiro congresso do ano passado, em outubro do ano passado, o primeiro congresso dos municípios cearenses, que a Prece fez, nós tivemos a oportunidade de colocar numa mesma sala todos os representantes do Sistema S e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, também com o presidente da FIEC. Então, todas essas pessoas lá conversando sobre esse assunto, para a gente quem possa dar, através de um artifício técnico dentro do Tribunal de Contas, uma garantia mais jurídica para que os prefeitos pudessem contratar o Sistema S com menos problema, ou com menos dificuldade, ou com menos medo de poder errar na forma da contratação. Então, eu acho que esse também foi um ponto importante que nós avançamos no ano passado. Eu acho que isso aí foi uma conquista do movimento municipalista, para que a gente pudesse dar, além do Sebrae entender que é preciso que cada município, quando ele for empreender isso, o município possa colocar o seu projeto, nominar o seu projeto, até para que o município possa dar um nome e criar uma logomarca sobre aquilo, enfim, que ele possa aparecer mais e o Sebrae ser o parceiro que ele precisa, do que como ocorria no passado, às vezes, as pessoas identificando apenas o Sebrae como o grande órgão empreendedor, que na realidade o papel do Sebrae, a gente que olha e vê e compreende, ele está querendo só fomentar os pequenos negócios nos nossos municípios. Para isso, a gente precisa, inclusive, o prefeito, a sua equipe, com a cabeça aberta para compreender todo esse procedimento que ocorre na formação e o trabalho do Sistema S. Muito bem. O senhor tocou aí em um ponto muito interessante, que é a ideia do município empreendedor, né? Achei excelente essa colocação. Realmente o município tem que estar todo muito envolvido. E falou também na dificuldade da questão das parcerias, muitas vezes nesse esforço aí que foi realizado para diminuir um pouco dessa dificuldade. Então, eu queria lhe perguntar um pouco agora sobre essa questão da dificuldade, da burocracia, da ajuda do município para enfrentar essa burocracia, né, para a abertura de negócio. E junto com essa pergunta, eu já vou engatar outra, né? Como é que, juntando esse enfrentamento à burocracia, a gente pode diminuir e reduzir a informalidade dentro dos municípios? Olha, não é fácil você sair do zero, mas, naturalmente, você precisa, primeiro, mostrar que nós somos capazes de empreender. Eu acho que as pessoas precisam acreditar, né? Você precisa ter um grau de confiabilidade, chamar para si e começar a ensinar as pessoas a empreender. Após isso ser começado a trabalhar, que as pessoas tomem gosto sobre essa situação, até de comercializar seus produtos, entra o processo de chamar essas pessoas para a formalização. Aí nós temos a rede simples e a questão da JUSEC, de você dizer assim, olha, você pode fazer isso, você pode formar a sala do empreendedor no seu município. Então, isso vai facilitar, por exemplo, os microempreendedores individuais, praticamente, em pouco tempo eles formalizam. O fato que a gente precisa entender também que não é só ele se formalizar ou ele nascer como empresa. É preciso que ele, além de nascer, ele continue vivo. Tá certo? O mais importante é que ele continue vivo, não só o microempreendedor individual, como as micro e pequenas empresas. Então, existe todo um aparato da rede simples, né? Do trabalho com a JUSEC, com o trabalho com a sala do microempreendedor, para que a gente possa facilitar a vida dele do nascimento. Agora, nós precisamos também compreender que é preciso criar as condições para que ele nasça, ele possa crescer e viver. Então, para isso, a gente precisa abrir horizontes sobre a questão dos créditos. Nós precisamos estar todo o tempo chamando pessoas para conversar sobre
as abordagens que a gente possa melhorar o nosso desempenho. Nesse momento de pandemia, essa questão do comércio eletrônico, como é que isso pode funcionar, como é que num momento desse agora de problema que nós estamos vivendo, fazer algum decreto para você protelar vários encargos ou alvarás que você possa não cobrar agora, possa diminuir mais na frente. Então, existem várias alternativas que você pode fazer com que eles possam ir vivendo, tendo informação, tendo a continuidade do acompanhamento, do monitoramento de consultores, também fazendo um trabalho importante, principalmente no agronegócio, tá certo? Onde a necessidade da presença do consultor é maior do que naquelas pessoas que têm capacidade de ler e compreender melhor. Então, é preciso ter uma participação maior do consultor acompanhando. Por exemplo, nós temos aqui um envolvimento desde o começo de 2013, quando nós tínhamos aqui, Sibeli, mais de 1.100 pequenas propriedades. O município é pequeno, são 735 quilômetros quadrados aqui no nosso município. Quando a gente divide isso pelo número de propriedades, você tem uma propriedade com 0,6 quilômetros quadrados. Então, se você fizer uma média, daria isso aí. Então, nós estamos vivendo agora em minifúndios. E quem vive em minifúndio não pode tentar pensar em produzir carne através de bovino de forma extensiva. Nós temos que pensar em outras atividades, como nós colocamos, pequenos animais, aves, e também a ovinocaprinocultura como uma alternativa para o pequeno homem do campo, o pequeno agricultor, a pequena agricultura. Certo? Então, é importante que atividades como essa, a gente possa até estar com esses números na cabeça, né, para poder estimular outras atividades. Graças a Deus, essa foi uma atividade que veio para o campo, mas para isso, como o meu agricultor ele não tem a instrução necessária para que eu possa todo tempo estar colocando informações para ele e ele compreender, é preciso que a gente tenha um consultor passando e fazendo o acompanhamento do seu rebanho, orientando. Então, é importante você entender essa questão de como acontece a dinâmica dos negócios, seja no campo, seja na cidade. Joia, então a gente está falando agora, né, do ambiente dentro do município para os negócios funcionarem. O senhor falou muito bem da questão da redução da informalidade, do estímulo que os municípios têm dado aos seus cidadãos para empreender, né, a questão da melhoria aí da política tributária para os pequenos negócios. E tem um ponto também que eu entendo que é muito importante, o senhor poderia falar um pouquinho, que era o acesso às compras públicas. Como é que a prefeitura pode, usando o seu poder de compra, ajudar a economia do seu município? Olha, é importante. Hoje, no meu município, eu tenho praticamente, não tenho mais pregão presencial. Todos os nossos pregões, praticamente, são pregões eletrônicos, com raras exceções. Isso faz com que o pequeno, o microempresário, ele possa, aqui na região, não só no Cedro, ele possa participar e cada vez mais as prefeituras irão ter que utilizar esse tipo de pregão para poder trabalhar as compras governamentais. Então, esse é um momento importante. Eu acho que cada prefeito, cada equipe, nesse processo, ele possa, nesse primeiro momento, fazer com que as empresas que são formalizadas, elas possam compreender esse processo, possam se cadastrar, compreender como participa, se precisa fazer uma oficina de treinamento, para que os micro e pequenos empresários eles possam ficar atentos aos editais para compras, não só do seu município, porque eu estando no meu município aqui em Cedro, o pequeno empresário ele pode participar aqui da região, dependendo da capacidade do edital, ele possa vender ou não e ele tem algumas vantagens dentro do processo de licitação, né? A questão até dos 10% em relação ao valor e outras vantagens que o microempreendedor individual ou o microempresário ele possa ter em relação a isso. Então, é preciso que ele se capacite. Esse é um ponto que é importante que cada prefeito possa avaliar e ver esse processo. Segundo,
seria ver, dentro das administrações, na área da educação, como eu falei, em várias áreas da educação, tem uma parte que é com relação à merenda escolar, sobre a compra, né, do produtor, né, do PA. Tá certo? Então, você tem o PA do governo do estado, o PA da Conab e também aqui no município você tem 30% da merenda escolar, no mínimo você poderia comprar os seus agricultores. Então, você pode fazer um edital para poder você comprar isso aí e isso você pode organizar os seus produtores. Agora, é importante que tenha um acompanhamento para que os produtores realmente produzam no seu município. Você tem que criar, existe toda uma rigidez da legalidade dos processos, mas isso aí não é uma coisa impeditiva. Nós temos condições de poder realizar isso dentro dos municípios com relação às certidões e formalidades. O fato é que, como é importante, o agricultor manda o filho para a escola, ele vende o produto para a prefeitura paga o produtor e alimenta o filho na escola. Então, esse também é uma parte importante, porque até parte da sua produção ele pode ficar vendendo para a própria administração pública. Então, esse é um outro lado também que precisa ver. E a outra coisa foi o que eu falei, não só no campo como na cidade, você precisa fazer com que essas pessoas elas tenham visibilidade, você possa colocá-los em feiras, você pode fazer a feira do produto orgânico ou feira da agricultura familiar. Nós tínhamos aqui no município, antes dessa pandemia, nós tivemos que abolir essa história. Então, você pode fazer uma feirazinha da agricultura familiar e aquilo ali você orienta, arranja as barracas, facilita. O agricultor vem e coloca o produto dele lá e ele vem diretamente sem intermediário, fazendo com que a renda dele possa melhorar, né? Ele direto com o consumidor, tá certo? Ou a feira dos produtos orgânicos, enfim. Esse papel é o papel do gestor. Esse é o papel que nós queremos que cada um que esteja nos ouvindo e agora, para o ano que vem, nós vamos ter novos gestores. Esse momento é um momento importante para a gente discutir essa política de pequenos empreendimentos. Então, eu vejo que a gente pode muito, né, estimular essas ações, não só para os que estão na cidade. Você pode trabalhar uma coisa que o município faz quando ele faz esse convênio com o SEBRAE. Você vai pegar os seus comerciantes, você vai capacitá-los, né? Saber o que é a questão do como controlar o estoque, como é que ele vai ter toda a estrutura dele funcionando, capital de giro. Então, é preciso hoje que a gente possa ensinar isso. Não dá mais para a gente fazer, mesmo nos pequenos negócios, sem ter informação. No passado, isso existia muito, né? Não, a pessoa vai fazendo ali, vai aprendendo. Não existe mais isso. As empresas hoje, para elas crescerem, elas precisam muito de informação. Então, nós temos que procurar quem sabe ensinar e quem quer aprender. E o papel das administrações é estar olhando esses dois pontos, poder juntar para que a gente possa ter o sucesso das empresas, elas podendo não só nascer com facilidade através da sala do empreendedor ou através da JUSEC, para sair rápido em 3 dias na JUSEC, ter uma empresa pronta, mas ela precisa continuar viva e crescer. E para isso, a informação é fundamental para que a gente possa sobreviver nesse país que é tão difícil de romper determinadas coisas. Tem muita oportunidade, mas também tem muita burocracia, às vezes muita dificuldade para poder a gente sobreviver. Joia, muito bem. Você estava falando aí da questão das feiras, né, da agricultura, e eu estava aqui pensando como a gente se reinventa demais, né? Eu vi várias iniciativas agora durante essa pandemia de feiras digitais, de feiras delivery, né, para o agricultor não perder essa oportunidade, para que isso continue funcionando, continue podendo gerar essa renda. Então, quando encontra um ambiente propício, quando encontra um município empreendedor, né, um gestor comprometido, dá tudo certo. Doutor Nilson, uma demanda que a gente tem escutado muito também do empresário é a questão do crédito, né? Nesse momento, então, isso ficou muito evidente, né? A necessidade
do empreendedor ter acesso a esse crédito. Então, assim, qual seria o papel da gestão pública, já que ela, muitas vezes, não é ela que concede o crédito, né? Mas qual seria algum papel, alguma forma de ajuda dentro da gestão pública para facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros? Olha, o papel é aproximar as instituições financeiras do município. Ela tem que estar próxima e a gente vê os produtos que elas vão oferecer. Nesse ano agora, no começo da pandemia, aí, o governo lançou mão de um recurso através do BND e que precisava que os municípios pudessem estar cadastrados lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. E a Presp fez um trabalho grande, depois de mobilizar todos, inclusive com reuniões com todos os prefeitos. Aí o Estado fez um decreto de emergência que abrangeu tudo, mas o que eu tenho visto é que há um temor, né, dos bancos e ocorre um tamanho da burocracia para poder conseguir liberar esses recursos. Então, há uma desconfiança dos bancos muito grande com relação a esse momento, com medo que quem toma empréstimo não possa pagar. E o fato é que essa conversa hoje, em algumas instituições, elas têm tido dificuldade de chegar esse recurso num valor adequado para que os nossos nossos empreendedores, pequenos empreendedores, pudessem receber. O fato é que é importante. O papel aqui de cada gestor é você saber quem são as instituições bancárias que estão dentro do processo, discutir com elas as linhas de crédito, poder saber qual é o limite que possa acontecer, qual é a maneira da gente poder discutir, chamar aí. Aí você chama sindicato patronal dos agricultores, o sindicato dos trabalhadores rurais, o sindicato de professores, alguém que possa empreender. E uma coisa importante, eu estava olhando para você agora, me lembrei, importante, esses empreendedores, com exceção dos empreendedores rurais, a grande maioria dos nossos empreendedores são mulheres, né? Então, nós temos, se a gente retirar os empreendedores rurais, que a gente trabalha, a maioria dos que estão na zona urbana são empreendedores mulheres, né? No campo da beleza, da confecção, tá certo? No artesanato, na parte da culinária, na gastronomia, tá certo? Então, você tem aí o papel da mulher tão importante aí que a gente, eu queria fazer esse destaque aqui e me lembrei da mulher como empreendedora, né? A gente está falando só empreendedor e da ideia de que às vezes é só o gênero masculino, mas eu tenho aqui que admitir que são mais perseverantes nessas ações. É evidente que na zona rural nós temos mais o homem como sendo mais preponderante, até pela força bruta de poder trabalhar, né, de ter mais força física, né? Mas quando precisa de outras atividades, de habilidades, as mulheres têm se comportado aqui com muito mais volume proporcionalmente, e eu vejo que é também fácil, né? As mulheres são mais assim atentas para compreender o processo, tá certo? E eu vejo que nos últimos anos aí a gente tem tido às vezes cada dia mais mulheres nas universidades, nas próprias escolas profissionalizantes, então as mulheres estão dominando o espaço aí, né, do empreendedorismo aqui no estado do Ceará. Nilson, a gente está chegando no final da nossa live, foi tão bom que foi rápido demais, né? E foi ótimo, porque eu acho que a gente traçou um panorama geral mesmo sobre um município que tem um ambiente de negócios favorável, né? Que tem um ambiente de negócios amistoso, para o cidadão ter possibilidade, ter o estímulo para empreender. Então, quisera todos os gestores, né, tivessem essa ideia, todos os gestores fossem nessa direção, porque eu acredito que a nossa economia teria grandes benesses se isso acontecesse. Então, isso possibilita um desenvolvimento local sustentável, um desenvolvimento perene, né, que é o que a gente quer. Então, são dicas que foram muito importantes para estimular o desenvolvimento,
a partir principalmente dos pequenos negócios, que foi o nosso foco aqui. Eu logo queria de novo agradecer a presença, a disponibilidade, a presteza como o senhor atendeu ao Sebrae, e sempre tão disponível, sempre tão parceiro. Então, muito obrigada pela presença, pelos conhecimentos, né, pela fala tão positiva, que vai acalmando as cabeças, né, os corações que nesse momento estão até um pouco mais doloridos, um pouco mais preocupados, né? Então, é bom escutar uma fala de tranquilidade, demonstrando que existe esperança aí para a gente prosperar. Realmente eu queria agradecer bastante e queria que o senhor, se quiser fazer alguma consideração final, fica a palavra aí franqueada. Bom, eu queria dizer aqui o seguinte, Cibele, primeiro agradecer o espaço, tá certo? Para nós da Prece. É muito importante que a gente possa cultivar esse sentimento do empreendedorismo, principalmente dos pequenos negócios, mostrar que quando você empreende, você consegue ter uma ação de inclusão social bem mais fortalecida do que os grandes negócios. É uma coisa que, se aquela empresa sair da sua cidade no futuro, não vai destruir toda a sua economia, tá certo? Então, é muito importante. E uma coisa que eu acho que é fundamental, que todos nós, gestores e as instituições, como o Sebrae, possam cada vez mais abrir a forma e a capacidade de poder a gente capacitar a nossa gente, tá certo? E que não existem barreiras, né, com relação à questão da instrução dos nossos homens e mulheres. Mesmo aqueles que são analfabetos ou sem analfabetos, ele tem como aprender. É preciso que a gente possa ensinar fazendo, tá certo? E naquelas outras pessoas a gente possa também, talvez, elaborar uma capacitação mais sofisticada. Mas muita coisa, principalmente no agronegócio, que é uma grande parte desses nossos agricultores que têm pouca instrução, eles aprendem muito e aprendem com mais facilidade, porque eles já têm a noção do dia a dia. Eles precisam incorporar tecnologia, mas para isso eles não têm como compreender ou decifrar uma leitura. É preciso que alguém chegue para ensiná-lo. E é esse papel, esse momento que a gente precisa fazer com que o nosso homem do campo, que tem uma grande quantidade de pessoas e mulheres do campo, eles possam ter a oportunidade de trabalho através dessa situação. Não dá mais para a gente produzir só milho e feijão, é preciso criar alternativas de produzir um mel, de produzir uma ave, de produzir um peixe, de produzir leite ou queijo, enfim. Qual é a sua habilidade, qual é a sua vocação, qual é a sua matéria-prima que você tem, e isso é que a gente tem que identificar. Eu queria dizer que, se eu tivesse para começar, eu investiria na capacitação do meu povo, porque assim eles poderiam aprender a empreender e com isso a gente poderia continuar o nosso trabalho. Então, eu acho que o ponto principal é capacitar as pessoas para o trabalho. Joia. Então, muito obrigada. Bom dia a todos que nos assistiram. Obrigada, doutor Nilson. Um abraço, Sibeli. Um Um abraço. abraço, muito obrigada.